Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma aula no qual vamos tratar de consultas em SQL. Nesta aula, vamos falar sobre a junção interna. A junção é utilizada quando precisamos obter dados que estão distribuídos em duas ou mais tabelas. Por exemplo, nós temos o nosso diagrama entidade relacionamento que está nos acompanhando, né, nestas aulas. E nesse diagrama nós temos os atributos separados por cidade, deixando o nosso esquema de dados devidamente normalizado. Porém, no momento da emissão de relatórios, pode ser necessário, e acreditem, na maioria das vezes buscar dados que estão distribuídos, por exemplo, na tabela cliente, na tabela cidade, na tabela venda. Para isso, nós precisamos unir as tabelas no momento da consulta para conseguir emitir esse relatório. Então, vamos exemplificar fazendo uma junção simples. Vamos buscar o nome do cliente, que está na tabela cliente, e o nome da cidade, que está na tabela cidade. Vamos então para o PGAdmin. Eu já tenho esse esquema de dados gerado. Vou para o editor de SQL. E aqui vou então escrever a consulta. Observem um detalhe importante. No diagrama entidade relacionamento, nós temos atributos com o mesmo nome em tabelas diferentes. Isso foi proposital. Na tabela estado tem o atributo nome. Na tabela cidade, novamente tem o atributo nome, cliente também, produto também. Quando eu vou buscar dados em mais de uma tabela, nós corremos esse risco de ter um atributo com o mesmo nome em várias tabelas. Então, observe o que eu tenho que fazer na projeção de forma a garantir que o atributo que eu estou buscando é exatamente da tabela que eu quero. Então, vou começar a consulta fazendo a projeção. Lá na tabela cliente, então, indico qual é a tabela que eu quero ver. Eu preciso do atributo nome. Então, eu coloco tabela, ponto, atributo. Vou para a segunda projeção. Na tabela cidade, também quero o atributo nome. E, por fim, na tabela estado, quero o atributo sigla. Também poderia ser nome. No momento da projeção, eu posso buscar quaisquer atributos que estejam nas tabelas que serão consultadas. Tá? Terminado a projeção, então vou indicar quais são as tabelas por meio da cláusula from e vou uni-las utilizando a cláusula inner join. Então, vou começar buscando na tabela cliente. Vou voltar para o diagrama para a gente entender um detalhe. Eu consigo unir tabelas que estejam relacionadas. Então, cliente, eu posso unir com cidade, com venda ou com o próprio cliente, porque aqui nós temos um autorrelacionamento.
cidade, por sua vez, eu consigo unir com cliente ou com estado. Tá? Eu não posso unir a tabela cliente com estado diretamente sem passar por cidade. Então, essa é a regra da junção. Qualquer tipo de junção necessita seguir os relacionamentos criados no esquema. Tá? Então, vou unir cliente por meio da cláusula inner join com cidade. Essa junção, no modelo físico, ela ocorre, voltamos para o diagrama, através da relação de chave primária. Então, nesse caso, eu uno cliente com cidade através da chave primária da tabela cidade com a chave estrangeira, com a sua relação de chave estrangeira. Essa é uma regra básica, tá? Sempre uno as tabelas com chave primária e a sua relação de chave estrangeira. Então, eu vou lá no SQL e com a cláusula ON, eu determino que a chave primária que está na tabela cidade, então cidade.idCid, este atributo é chave primária, ele deve ser igual à tabela cliente, o atributo idCid, que é chave estrangeira lá na tabela cliente. Eu vou tirar essa projeção por enquanto, só para a gente ver esse resultado. Então, observe, encerro este select, vou executá-lo e está lá a relação dos clientes com as cidades. Uni duas tabelas. Para isso, utilizei uma junção. Vou voltar aqui, lá da tabela estado, o atributo sigla. E aí, para continuar essa junção, eu vou unir a tabela estado a essa junção que já ocorreu. Então, eu já tenho cliente em junção com cidade e agora vou unir com estado. E aí, novamente, vou pôr a relação de chave primária com estrangeira. Então, na tabela estado, o atributo idEst, que é a nossa chave primária, deve ser igual à tabela cidade, o atributo idEst, que é a chave estrangeira que está estabelecendo essa relação. Então, vamos executar novamente e agora trouxemos a sigla do estado. Observem, para unir duas tabelas, usei um inner join. Para unir três tabelas, usamos dois inner join. Tá? O inner join, ele é o básico das junções e padrão, tá? Então, se eu simplesmente escrever join, omitir o inner, o SGBD entende que é inner join. Ficamos por aqui e na próxima videoaula falaremos de junção externa. Até lá!